A pessoa tem escolha de ser, vamos falar, puxado, abduzido, ele não pertence a essa escolha a ele. Se ele Ou tá ele falando, pode. eu quero. É, Ele tá pedindo, ele tá assinando um contrato, tá assinando um acordo. Ah, você quer? Tá bom. Então, E ele Porque nem a gente sabe, mas às eu que vezes, nunca e quis e ele vai, nem lembra por que está exemplo. sendo levado muitas das vezes. Está assinou sendo antes de levado. vir. Ah, ele às vezes pede muito e ele é levado e não Nem sabe. Aí É. vai ver a esposa que não engravida, que está sendo Isso. retirado os óvulos dela. Exatamente. Ele que está sendo tirado uma parte do espermatozoide dele. Sonhos, pesadelos repetitivos que ele acha que é uma coisa espiritual, um ataque de um demônio. Uhum. Só que esse daimon não é um demônio, sim uma consciência inteligente. Então é bem sinistro. A coisa é muito bem articulada e muito inteligente. Quando se lembra da abdução, algum problema aconteceu. Porque não é pra lembrar. Deu errado. Dizem aí o pessoal que estuda isso que mais ou menos 2,5% a 3,5% dos abduzidos têm a lembrança. Então tem uma questão de hipnose, vamos dizer assim, de poder mental dessas criaturas e até a questão química, dependendo de quem abduz. Porque a gente acha que é só uma raça que abduz, só uma nave que abduz. Não. Aí eu vou complicar um pouco o Tem o bate-papo. próprio governo aqui. O próprio governo oculto, humanos como nós abduzem as pessoas também. É possível? Acontece. Aliás, a maioria das abduções São entre... são São projetos nossas, militares aqui. Terrestres? terrestres, humano com humano, que colocam, tem tecnologia para colocar também memórias holográficas, ou seja, para você achar que foi um pesadelo, para você não lembrar que aquilo aconteceu, ou até para você achar que foi ET. A IA foi Caralho. construída por um motivo, né, gente? Tem duas IAs, né? O que a gente chama IA tecnológica aqui do planeta, IA, o IA, que é o tal da Matrix consciencial, ou a Matrix da Terra, que está aqui permeando a gente, que faz essa prisão, né? Uhum. Então, tem alguns seres que, desde o princípio do projeto Adáptico, né, o projeto humanoide, aqui, a segunda era dele, que nós sabemos, passamos por outros ciclos, né? Que ele tem controlado isso aqui. E tá com você, quantas encarnações? A gente passou antes dessa, e essa porque a gente caiu aqui. Alguns vêm por missão, outros são colocados aqui por algum motivo, e outros estão de passagem, outros estão realmente para ser bateria, né? E tem uns que nem têm espírito, são só cascões. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas tem pessoas que são pessoas vazias. Pois, você Sério, consegue medir, tipo assim, esse cara aqui é bateria, esse é um cascão? Não, isso aí tem que ter um estudo, porque é o seguinte, quando a gente fala cascão, entender, tá? Existe uma vida ali orgânica funcionando, Sim, ligada sim. dentro de uma estrutura holográfica, ou então dentro dessa IA, né? Uhum. Que faz você produzir coisas no meio da sociedade, né? Para poder gerar essa energia que a gente falou desde o início. Mas esse é um assunto que não dá para abrir muito no podcast, senão a gente cai a live de vocês. Porque vai usar uns termos aqui que não é apropriado para Porra. a internet. Do caramba. É. Mas então é assim... o que Inclusive, a gente importa- teve mapeando, só para não fugindo, mas Aham. a gente teve mapeando uma energia que entrou no planeta quando começou uma... Onde foi aquela guerra civil? Quando a gente foi mapear ele? Ah, Foi em Sri Lanka? Foi para essa área. é. Que entrou um negócio que era igual a É. serpente que passava da mente de uma pessoa para outra. As pessoas se tocavam, aquele ser passava nas mentes. E aí começou a gerar uma guerra ali. Só que ninguém falou que na guerra sumiu pessoas. Porque ele dissolvia o corpo humano. Eu sei que é muito estranho falar isso, Caraca. Lá eu tô escolhendo os exemplos hoje. mas eu não estou falando como é, porque senão mexe na questão política, É muito complicado. que vai mexer com políticas de outros países, né? Sim. Porque tem toda uma... Você É acredita tudo que que tem você líderes fala é- mundiais envolvidos nisso aí? Rapaz, não só Nem, líderes. nem sempre conscientemente, tá? Consciente. Isso é importante Sim, eu dizer. acredito. O pessoal fala assim, o Biden, o Lula, o Bolsonaro, Aham. não sei o quê. Nem sempre tem consciência de que estão envolvidos em algo maior. Porque nem todo mundo lembra nem da projeção da consciência. Tu lembra quando você sai à noite do seu corpo? Eu saio à noite do meu corpo, será? Sai. Com certeza absoluta. Com as piadinhas. É, Mas é diferente o espaço-tempo, assim? Tipo, É. o tempo que você sai daqui... você saiu, aí ele te achou lá de fora. Pra você lá demorou muito mais? Rapaz, quando você sai fora do nosso sistema solar, o tempo é totalmente diferente daqui. Você vai ficar lá 10 anos, você vai ficar aqui 10 anos e eu... é o mesmo Outro dentro, tempo. né? Mas É uma parada interestelar mesmo. Tipo, Quando é pra isso fora, aqui, sim. você- é a frequência da dimensão que você tá. Porque o tempo, isso até, aí não precisa nem ir muito longe.
Você vai para Einstein, o famoso o tempo relativo, Sim, teoria sim, da sim, relatividade geral. Ou Isso seja, é comprovado já também. exatamente. Então, a percepção temporal da nossa, mental, inclusive, que eu falo, o que demora mais, né? 1 minuto dormindo ou 1 minuto no dentista? É 1 minuto igual, né? Então, o que 1 minuto comendo uma coisa que você gosta ou 1 minuto recebendo um beliscão, né? Sei lá, enfim, essa percepção de tempo. Agora, tem a medição de tempo também, aí dentro da teoria da relatividade geral, que depende da força gravitacional, velocidade do corpo. Então, enfim, tem as variáveis que mesmo dentro da fisicalidade, o tempo passa diferente em diversas situações. Agora, você imagina quando muda de dimensão. Quando você vai para outra realidade, com outro tipo de matéria, com outra lei, com outra... Então, o tempo é uma experiência da consciência, uma percepção da consciência. Pô, mas, caramba, mano. De onde que Porra, esses caras têm essa tecnologia, assim, Isso aí. Engenharia reversa, né? Exatamente. Esse é o movimento de revelação total. Isso é full disclosure, é mundial. Para quem procurar, joga no Google full disclosure, você vai ver esse movimento de revelação da tecnologia suprimida. Ou seja, se eu falar para você que a cura para todas as doenças já existe. Cara, dá pra acreditar. Esse é como Não se fosse sei. uma teoria da conspiração, mas eu já falei assim, ó. Que, por exemplo, parte das doenças que a gente não cura até hoje deixa seguir por causa da indústria farmacêutica, por exemplo. Que Então, fatura viu muito com isso. Você Ela viu tem essa doença que teve aí, ó? Ela deixa. 2020, vacina em menos de 3 meses, depois começaram a colocar em prática. Só não dá pra falar umas palavras aqui que o claro YouTube não que gosta. tem cura que senão, para um cara. monte de doença. Só Só tem que, cura pra câncer também. claro que tem, rapaz. Toda- já tem toda estudo já de doença- vacina, né? Toda doença tem uma frequência de onda, certo? Uhum. Então, vou dar só um princípio por trás desses estudos. Se eu tenho um aparelho que emite, isso é física, se eu tenho um aparelho que emite a mesma frequência oposta na onda, o que acontece quando as ondas opostas se anula? Acabou. Já existe um equipamento, eu acho que é biofeedback, Tem, já que também tem. está começando a entrar no mercado, Isso né? já tem. Então, assim... Não sei o nome, posso estar falando besteira. O YouTube não gosta de algumas palavras. Então esse movimento de full disclosure, ou seja, de revelação total, basicamente vai em cima das tecnologias que existem aí, assim, usar algumas palavras, existe para uma elite, existe porque a gente chama de governo secreto ou governo oculto. Não pense em país, pense em grupos de encarnados que estão por trás de governos. Ou seja, a famosa expressão follow the money em inglês, siga o dinheiro. Pega uma multinacional. Claro, não adianta pegar a padaria da esquina. Pega uma multinacional e fala, quem é dono dessa multinacional? Provavelmente tem uma ação, tem um acionista majoritário, que normalmente é um grupo empresarial, é uma holding, alguma coisa assim. Tá bom, quem é dono dessa holding? E vai buscando, vai seguindo dinheiro. Se você seguir para multinacionais, qualquer uma que você quiser, farmacêutica, automobilística, alimentícia, você vai descobrir, e dentro do intensivo eu vou mostrar para vocês da indústria alimentícia, que tem 6 empresas no mundo inteiro que são donas de todas as marcas. 6 empresas. E se você procurar quem são os donos dessas 6 empresas, você vai achar 2, 3 empresas. Quem são os donos dessas 2, 3 empresas? Vai subindo. Você vai achar sempre as mesmas pessoas, um grupo de pessoas, centenas ou milhares de pessoas, que possuem as mesmas empresas, que são donos de tudo. Ah, como isso é possível? Follow the money, pesquisa, vai atrás. Não acredita no Fábio, nada que eu tô falando. Vai atrás. Procura BlackRock. Então, realmente, Cara, a gente então, tem Já dei uma aqui. Tem as 5 famílias que comandam É isso que eu o ia mundo. falar. São 6, então, não são 5. São 6. Dizem que são 13, né? 13. Na verdade, assim, isso é uma representação. Não são 13 famílias que sentam na mesa, cada um. Não é isso. Aí tem uma questão histórica de São grupos linhagens. e tudo mais. Tem questão de linhagens, de fora da terra, inclusive, e complica um pouco mais essa explicação. Mas tem um grupo de pessoas que são comandados por essa cabala escura, que nunca encarnou, que a gente comentou um pouco antes, que esses seres que se alimentam dessa energia, não são, quero deixar claro aqui, não são as pessoas que você vê na TV. Ah, o Elon Musk é isso, o Bill Gates, tudo marionete. As pessoas que comandam não aparecem. São por trás. Por isso que é governo oculto. Elas não E estão nem na querem frente. aparecer, nem pode aparecer. Nem vai aparecer. Jamais. Agora, para descobrir isso, mais uma vez, não acredita no Fábio. Vai lá e pesquisa. Vai Mano, atrás. quando vocês saem, vocês conseguem achar essas pessoas ocultas? Essa energia delas é diferente?
Se Isso é tiver alguma visível. missão Os fantoches a relacionada gente com vê isso, e os que estão fora, que estão no comando controlando, tem coisa que a gente não tem contato não, cara. tem coisa E que nem não é pra pode ter mexer, entendeu? contato. É. Entendi. Tem coisa que não... Não é pra mexer? Não. Você é um agente que você vai até certo lugar. Você não- Tem uma hierarquia Tem, de operação tem. de operação. Tem alguém que seleciona a missão, comanda a missão, cada um tem a sua... dentro dessa questão dos agentes que o Léo tá falando, né? Sim. Então tem coisa que não é pra gente mexer. Então assim, a gente vai, por exemplo, vai fazer uma missão que está relacionada com algum governo de algum país dentro aqui da Terra, vai, sei lá, pegar um documento ou ver um documento em algum lugar, tô colocando o mais lúdico possível. Uhum. E aí você chega nesse lugar você vê outras coisas acontecendo, outras atrocidades ou coisa assim. Você não vai lá interferir porque você é o Superman da Terra ou você acha que você tem que fazer o que é certo. Você vai para executar aquela missão. Então, por pior que seja o que você está vendo, se você interferir vai ser pior para você, pior para o seu grupo, pior para... Então você vai para executar a missão, independente do que você está observando. E lembrando, não é só nessa linha temporal, tá? A gente volta no passado. Teve uma missão agora, há pouco tempo atrás, que a gente foi desmantelar, desfazer alguns equipamentos que eram colocados em algumas estruturas, né? Para fazer controle mental das pessoas. Deixa genérico. Lá vai dar detalhes do... Deixa genérico. Mas vai estar lá no... Vai estar fechado, não vai? Mais para frente. Tá. Então a gente volta no passado, como um saltador, né? Um jumper. E a gente vai numa dessas consciências que essa pessoa está no processo de epilepsia ou estava no processo de quase morte, a gente é abrigado ali, faz o serviço e volta. Mas quando você muda o passado, você tá alterando alguma coisa no presente e no futuro, não? Então, é aquilo que a gente estava conversando antes. O passado e o futuro não existem da forma que a gente entende. Da forma que a gente entende. O que existe é um presente contínuo. Tudo acontece ao mesmo tempo no agora. Tá? Então, por isso que eles estão sempre voltando e mexendo em coisinhas. Entendeu? A nossa perspectiva de fractal de alma encarnado, nós aqui, obviamente temos um passado, você lembra quando você era criança, e temos um futuro que chega a qualquer momento, certo? Só que quando você sobe um andar frequencial, quando você olha para baixo, você consegue enxergar tudo. A gente dá o exemplo do edifício, acho que é interessante, né? Você está na frente de um prédio, o que você está vendo? Você está vendo na rua, está vendo uma esquina, a pessoa está vindo, o carro, o farol, que legal. Agora, se você vai no topo do prédio, o que você está vendo? Você está vendo o bairro inteiro, você sabe... Tudo que tá lá embaixo. O que está vindo, o que não está vindo, se tem chuva vindo longe. Então, a pessoa que está lá no térreo está vivendo uma vida diferente? Não, ela continua enxergando a mesma coisa. É uma perspectiva diferente. Tudo está acontecendo naquele mesmo tempo. Quem está lá embaixo acha que é só aquele quarteirão que ele consegue enxergar. Só aquilo existe. Mas quando você sobe no prédio, você vê que é muito mais. Então a questão do passado, presente e futuro, a gente faz essa analogia. Quando você sobe, você vê tudo ao mesmo tempo. Então dentro desses saltos de consciência que o Léo está falando, não tem a questão de passado ou futuro dentro dessa perspectiva. A perspectiva é maior. É fora do fractal, que está encarnado e tem um passado e um futuro. Tá? Então, por exemplo, a ficção traz alguns exemplos. O pessoal gosta de recomendação de filme e tudo mais, né? Tem uma série, acho que está no Netflix, chama Travelers. É um grupo de cientistas que voltam no tempo dentro de consciências. Consciências que estão para morrer. Muito parecido com o que o Léo falou, estava... né? Aquela série, só consegui ver um... É bem interessante. E tem um outro que eu acho que é da Amazon, Periféricos. Que é uma menina que acha que está num jogo, aí já estou dando um spoiler aí do negócio, mas na verdade ela está indo para o futuro. Dentro de uma consciência. Você viu esse, é o Traveler, você não viu ainda. São dois exemplos de ficção que são analogias dentro do que a gente está falando, tá? Não é bem daquele jeito. É assim. Não é um documentário. É ficção. É uma analogia do que a gente está comentando. Cara, é muita informação, né? É muita coisa, cara.